Qual que é a segunda etapa, galera? Uma etapa de qualificação, né? Que é a nossa reunião, de fato. Quando eu pego o meu lead e agendo uma reunião com ele através da prospecção, o que que acontece? Eu vou para uma reunião de qualificação, acabei de falar disso bastante. E aí nessa reunião de qualificação, aqui a gente já tá falando sobre um processo de fechamento, né? E eu tenho que fazer uma boa reunião de qualificação com o meu cliente. Gil, o que que é essa reunião de qualificação? É a reunião de quando você prospecta o cliente e você agenda. Você nunca prospecta o cliente para agendar uma reunião para vender para ele, porque você não conhece ele ainda. Você tem que agendar uma reunião para qualificar ele e ele te conhecer também. Aqui você vai fazer uma reunião com ele para conhecer mais sobre ele e se apresentar mais. Para você se apresentar, é simples, é o seu negócio, a sua empresa, a história da sua empresa. Para você conhecer sobre ele, existem várias metodologias para isso. Eu gosto de utilizar sempre duas metodologias, Spin Selling e GPCT. São duas metodologias que nós temos aí que são bem conhecidas, GPCT e Spin Selling. Gil, qual das duas eu utilizo? Spin Selling para empresas que vendem algo relacionado à redução de custo ou diminuição de risco. Toda empresa, galera, se enquadra em três tipos de negócio. Empresas que vendem algo para aumentar o seu faturamento, empresas que vendem algo para reduzir os seus custos e empresas que vendem algo para diminuir o seu risco, tá? Todas as empresas se encaixam em um desses três, pelo menos. Se você vende, por exemplo, plano de saúde. Plano de saúde é o quê? Ele aumenta o seu faturamento da sua empresa, ele diminui o seu risco ou ele diminui o seu custo? Ele pode fazer os dois, né? Ele pode diminuir o seu risco, porque você tem ali a chance do seu colaborador não ficar doente, e ele também diminui às vezes o seu custo. Às vezes você tem uma proposta melhor que diminui o seu custo. Então faz sentido. Vamos supor que eu venda planos de internet. Eu sou uma telecom e concorro contra a Vivo, por exemplo. Eu aumento o seu faturamento te vendendo um plano de internet? Não, né? Não. Mas você faz o quê? Eu reduzo o seu custo? Se eu tiver uma proposta melhor, sim. Eu diminuo o seu risco? Se meu plano de internet cai menos do que o meu concorrente, eu diminuo o seu risco de ficar sem internet o dia inteiro e perder um dia de trabalho. Spin Selling é perfeito para isso. Agora o GPCT, ele serve para empresas que vendem algo relacionado a aumento de faturamento. A Destruindo Metas, que é a minha empresa, ela faz o que pelas empresas? Ela ajuda as empresas a venderem mais no final do mês. Ponto. Resumindo, é isso. O que acontece? Eu aumento o faturamento das empresas. Eu uso o GPCT. Então, cada um vai ver melhor de uma forma. Não existe certo ou errado, existe o que eu recomendo. E aí, cada uma dessas metodologias, elas são de uma forma, né? O Spin Selling, qual que é o objetivo do Spin? Você descobrir do cliente a situação dele, o problema dele, o que esse problema implica e a necessidade. O Spin Selling, então, ele tem essas 4 perguntinhas que você tem que descobrir com o cliente, né? Vou dar um exemplo aqui de um Spin Selling na prática, né? João, cara, hoje como é que você vê a sua empresa no momento que você se encontra relacionado a essa questão, né? Relacionado à sua internet, né? Vamos supor que eu seja uma empresa de telecom. Qual que é a situação atual da sua empresa relacionada à sua internet? Aí o Joãozinho vai lá e fala, pô, Giovanni, a internet ela cai toda hora, ela custa muito caro, aí, pô, o suporte da internet é ruim. Pô, entendi, João. E aí, cara, me fala uma coisa, o que você encontra hoje de problema com a sua internet atualmente? Gil, pô, quando a internet ela cai, eu não consigo trabalhar, né? As coisas não acontecem aqui da forma que deveriam, eu não consigo mandar um documento pro meu cliente, eu não consigo preencher uma planilha. Tá, João, e o que isso implica no seu negócio, né? Se você fica com a sua internet o dia inteiro, sem internet, você não consegue preencher uma planilha financeira. Pô, Giovanni, aí você não preenche uma planilha financeira, eu pago as coisas com juros e etc, a implicação do problema. E aí você vem na necessidade. Pô, João, e aí a necessidade que você tem hoje? O que você imagina? Pô, Giovanni, eu preciso de uma internet que não caia, uma internet que seja estável, uma internet que custe menos do que eu pago hoje, que tenha um suporte próximo caso aconteça algum problema. Isso é um Spin Selling na prática. Gil, e o GPCT, né, Gil? GPCT, o que é? O GPCT, ele é Goals, Plans, Challenge e Timing, né? Mas para trazer aqui para o português que ninguém aqui é gringo, metas, planos, desafio e tempo. Como é que funciona o GPCT na prática? Cara, vamos dar o exemplo aqui da Destruindo Metas, né? Pergunta das metas dele. Cara, e quais são suas metas de faturamento aí até o final de 2022? Perguntar as metas dele. Cara, quais são suas metas a curto prazo, nos próximos 3 meses? Quais metas você tem no seu negócio? João, legal, a sua meta nos próximos 3 meses é de faturar 100 mil reais por mês. E qual que é o plano que você tem para fazer isso acontecer? Você tem um plano de ação? Ah, Giovanni, pô, eu contratei 2 pessoas,
Giovanni, eu fiz isso daqui, eu quero contratar uma consultoria de vendas. Plano dele. Desafios. João, legal. E aí, vamos imaginar que você contrate mais 2 pessoas aí pra chegar nessa meta que você colocou. Que desafio que você encontra, que você acha que você vai encontrar nesse meio do seu processo? Né? Contratar 2 pessoas. Você imagina na sua cabeça aí que você vai ter algum desafio nesse meio do caminho? Galera, sendo bem sincero, às vezes o cara não consegue pensar nisso sozinho, você tem que ajudar ele. Esse é o seu papel. Ah, Giovanni, eu não pensei em nenhum desafio. Ele não tá conseguindo pensar, mas tem um monte. João, assim, eu imagino aqui, cara, que se você contrata 2 pessoas, você tem um desafio primeiro de contratar as pessoas certas. O outro desafio que eu imagino é o treinamento dessa galera. Você vai ajudando ele a responder isso daqui, tá? Você é um consultor dele ali. Depois vem o tempo. João, entendi. Legal. E, cara, me fala uma coisa assim, você tem alguma expectativa de tempo pra contratar alguma empresa pra te ajudar em relação a isso? Ouvir algum possível fornecedor de uma ajuda pra essa questão? Você tenta entender o tempo. O GPCT, galera, ele tinha um problema muito grande que o GPCT ele não qualifica quanto o cara tem de grana e o quanto o cara tem de autoridade. Ou seja, o quanto ele realmente manda na empresa e pode assinar um contrato. E aí, as pessoas criaram 2 letrinhas aqui, que é o Budget e Authority. E aí o GPCT virou GPCT-BA, que é grana e autoridade. E aí a gente faz a pergunta, são mais 2 perguntinhas ali, né? São mais 2 questões, que é a grana. Pô, João, e cara, níveis de orçamento, né? O quanto que você tem hoje para resolver esse problema? Ou quanto que você tem hoje disponível para investir para chegar nessas metas que você quer chegar? E aí a autoridade. E João, me fala uma coisa, vamos supor, né, que a gente te apresente uma proposta, você goste do que a Destruindo Metas te apresentou. Você pode assinar um contrato sozinho, você toma a decisão sozinho, ou você precisa consultar algum outro sócio, algum parceiro, alguma pessoa da sua empresa para tomar essa decisão, financeiro, né? Entender, porque nós nunca apresentamos propostas para pessoas que não tomam decisão ou para mesas que não têm todos os tomadores de decisão. O que significa isso, Giovanni? Se você está apresentando uma proposta para uma pessoa que não pode tomar a decisão, sabe o que vai acontecer? Ela depois vai contar a sua proposta para a pessoa que toma a decisão, ela vai explicar sobre a sua proposta. Vamos supor, dar um exemplo prático. Você passa 1 hora apresentando a sua proposta para uma secretária e, pô, agrega valor, mostra um monte de coisa, mostra um monte de análise, faz uma apresentação de uma proposta animal. Aí a secretária fala, tudo bem, gostei muito, achei irada, a secretária adora, vou apresentar agora para o meu chefe, né? Vou lá pro João apresentar para ele a proposta. Aí a secretária chega pro João e fala, olha, eu recebi uma proposta do Giovanni, ele faz isso, ele cobra 10 mil reais por mês. Isso não tem valor e a secretária não sabe vender o que você vendeu para ela pro João, que é o chefe dela. Ele acha caro, ele não quer comprar. Por quê? Porque esse cara, o João, deveria estar na mesa também quando você apresentou a proposta. Lembre-se sempre disso, nunca apresente propostas para quem não toma a decisão.